Olá, continuamos a prova do Teorema da Existência e Unicidade de Medida Invariante absolutamente contínua para transformações expansoras em variedades compactas. Vamos agora falar da propriedade da distorção limitada em ramos inversos. Então, vai valer este lema da distorção. Existe uma constante uniforme que vale para quaisquer n maior ou igual que 1, y em m e qualquer ramo inverso Hn de Fn na bola centrada em y de raio ρ0. Okay? Para qualquer um dessas condições vale o seguinte: o quociente do jacobiano do ramo inverso em dois pontos y1 e y2 da bola ρ0 em torno de y, ele é dominado, este quociente é uniformemente dominado pela exponencial dessa constante C1 vezes a distância de y1 e y2 elevado à potência ni, né, que vem da propriedade Holder, que por sua vez é dominada por C1 vezes o dobro do raio da bola. Claro, né? É menor ou igual que o diâmetro aqui, esta distância y2 é menor que o diâmetro, é menor ou igual que C1 vezes 2 vezes o raio da bola elevado à constante de Holder. Okay? Esta proposição é o ponto crucial onde se usa a hipótese de que o jacobiano é Holder. Então, nós vamos escrever Hn como sendo a composição de H1 com H2, etc, com Hnzinho, composição de ramos inversos, e vamos escrever H de I como a composição de Hi com H2, etc, com H1, para I de 1 até N, e vamos escrever também que H elevado a zero é a identidade, como habitualmente. E vamos usar a regra da derivada da função composta e a regra da derivada da função inversa várias vezes nos argumentos, agora mesmo. Então, pela regra da cadeia, o logaritmo do quociente de determinantes, que nós temos aqui, okay? Este quociente de determinantes vai ser o quê? Bom, cada determinante, cada jacobiano, vai ser o produto dos jacobianos, né, das funções componentes do Hn. O Hn é uma composição de n ramos inversos. Então, o determinante da derivada da composição é simplesmente o produto dos determinantes. E, portanto, o logaritmo deste quociente vai ser uma soma de logaritmos. Okay? E como eu tenho um quociente, eu posso escrever como uma diferença destes logaritmos. Logaritmos do determinante de dhi em hi menos 1 do y1, comparado com o determinante de hi em hi menos 1 do y2. Mas observemos que o determinante do dhi, esse jacobiano, é a mesma coisa que 1 sobre o jacobiano de f composto com hi. Porquê? Bom, porque posso simplesmente aplicar o teorema da derivada da função inversa. O hi é uma inversa local de f. Okay? E sabemos também que o logaritmo do jacobiano de f é, hipótese inicial, é C0 ni Holder, para algum C0 positivo. Também sabemos pelo lema anterior que cada hjzinho é uma 1 sobre sigma contração. Portanto, o logaritmo do quociente inicial, que é dado somatório destas diferenças, passa a ser majorado por constante C0 vezes a distância elevada a ni, por causa da propriedade Holder, de hi menos 1 de y1, hi menos 1 de y2. Okay? Eu assumo, não esqueçam que o logaritmo do jacobiano de f é Holder. Tá? Então eu transformo isto aqui via o teorema da derivada da função inversa e depois uso a propriedade Holder para obter, né, esta majoração. Okay? Mas agora, a distância de hi menos 1 y1, hi menos 1 de y2, por causa da contração dos ramos inversos, é dominada por sigma elevado a menos i da distância de y e y2. Tudo isso elevado à constante, ao expoente de Holder ni. Então obtenho esta cota. Okay? E concluímos a prova da proposição fazendo o quê? Vamos tomar a constante que vai multiplicar pela distância como sendo a soma que está aqui. C0 sigma menos i ni. Como sigma menos 1 é menor do que 1, isto aqui é dominado pela soma de uma série geométrica.
né? Basta tomar esta série geométrica aqui. Faço C1 igual ao C0 vezes a soma desta série geométrica. Isto vai ser certamente uma cota para qualquer n. Isto termina a prova do lema da distorção. Consequências deste lema, né? Vai ser a existência de probabilidade invariante absolutamente contínua. Consequência então do lema da distorção, existe uma constante, uniforme também, de tal forma que o f estrela enésimo de m num dado conjunto B, para qualquer mensurável B, é uniformemente dominado por uma constante vezes a própria medida do B. Qualquer que seja o mensurável B e qualquer que seja o n, uniforme em n. Okay? Onde o m, como desde o início deste vídeo, é uma forma de volume na variedade. Ou seja, isto é o que a gente tinha escrito, que estava escrito no enunciado, é o jacobiano, a derivada de Radon-Nikodym, ou a densidade da transportada da m pelo enésimo iterado da f, é uniformemente limitada. Certo? Então vamos supor primeiro que o B está contido em alguma bola de raio ρ0, para algum ponto. Né? Caso contrário, eu posso pegar no B, que esteja espalhado por uma região maior, e posso simplesmente escrevê-lo como uma união inumerável de pedaços com um diâmetro inferior a, digamos, ρ0 sobre 2, e aplico o argumento que eu vou usar a cada pedacinho, e depois junto tudo. Né? Então posso supor sem problemas que ele está contido numa bola de raio ρ0. Usando a proposição anterior, vem o quê? Observem que a medida do Hn de B, comparada, quocientada pela medida do Hn de B0, ela pode ser escrita do seguinte jeito. Pela fórmula de mudança de variáveis, a medida do Hn de B é o integral em B do jacobiano de Hn cada ponto, integrado pela medida m. Né? E a mesma coisa para B0 em baixo. Okay? Mas nós sabemos que o quociente do jacobiano, destes jacobianos, que estão aqui, o jacobiano da Hn, em dois pontos quaisquer de uma bola, né, de raio ρ0, o quociente destes jacobianos é dominado por uma constante. Okay? Logo, eu posso, ao calcular este integral, eu estou aqui colocando este jacobiano de Hn de x, digamos, vamos deixar explícito, dx, se o dm de x. Eu posso substituir isto por, posso dizer que, olha, isto é menor ou igual, que aquela constante que veio do lema anterior, vamos chamar Kzão, né, que está aqui explícito, este exponencial aqui, mas vamos simplificar, e isto eu posso dizer, isto é menor ou igual que uma constante vezes o jacobiano num certo ponto do B. Ok? Ou pode ser o Z mesmo, o centro logo, fixo o centro. Ok? Cada x é dominado por isto aqui. Este jacobiano é dominado por isto aqui. E depois multiplico pela medida do B. Né? Por causa da uniformidade. Mas eu posso fazer a mesma coisa com o quociente aqui em baixo, como o denominador. Ok? Só que ao trabalhar com o denominador, ou seja, colocar o B0, né? Se eu colocar aqui B0, vou pôr com outra cor. Então, se eu trabalhar com o B0, eu vou ter maior ou igual que 1 sobre K. Tenho que usar o outro lado da desigualdade. Então fica 1 sobre K, determinante de Hn, de Z, mesmo ponto, escolho o mesmo ponto. Posso escolher um ponto qualquer, dentro da bola, escolho exatamente aquele. Para quê? Para agora, quando eu fizer o quociente, vai haver o quê? Vai haver um cancelamento destes dois jacobianos no mesmo ponto, né? E vou obter o dobro, vou ter o quadrado da constante no quociente, né? K dividido por 1 sobre K vai dar K ao quadrado, e o quociente das medidas dos conjuntos B e do B0. Okay? Então o B0 é a medida
da minha bola inicial. Certo? Então, eu obtenho isto para todo ramo inverso. Todo ramo inverso de f. Okay? Observem que o f estrela de m do B0 é com certeza inferior a uma medida, né? Que é menor ou igual que o f estrela de m de toda a variedade. Okay? E o volume das bolas de raio ρ0 ele está afastado de zero por alguma constante que só depende da ρ0, porque eu estou numa variedade, né? E esta função, a função que é x associa à medida da bola centrada em x de raio ρ0, é uma função contínua e positiva num compacto, portanto tem uma cota inferior. Né? Então segue que a expressão anterior pode ser traduzida deste jeito. E isto, né, é o que é pegar nesta expressão anterior, né, e resolver para o Hn de B. Então fico com a medida do Hn de B é menor ou igual que a medida do Hn de B0 vezes estas expressões e controlo a constante, né, para aparecer este produto. Mas nós também temos que a Fn estrela m de B, ou seja, a medida transportada pela Fn aplicada em B, é a medida da pré-imagem enésima do B. Mas isto, como nós sabemos, vai ser a soma de m de Hn de B sobre todos os ramos inversos da F. Né? E analogamente vale para o B0. Resulta que o Fn estrela m de B vai ser a soma desta expressão que nós obtivemos aqui para todos os ramos inversos Hn da F na bola B0. Na bola B centrada, né, em Y de raio ρ0. Segue que eu vou somar isto aqui, portanto isto aqui é uma constante, o m de B é sempre o mesmo e aqui, né, é a única coisa que depende do ramo inverso. Resulta que eu vou obter então esta constante, a constante de distorção dividido pelo volume mínimo de uma bola de raio ρ0 na variedade, vezes a medida de B, vezes a soma da medida de B0 sobre todos os ramos inversos. Mas a medida disto aqui sobre todos os ramos inversos é menor ou igual que a medida da variedade. Isto aqui é menor ou igual que 1, né? Porque esta soma é exatamente igual ao Fn estrela m em B0, que é menor ou igual que 1. Okay? Então resulta que isto, a medida em B transportada pela Fn, é dominada por uma constante vezes a medida de B. Isto completa a prova da proposição, né? Tomando simplesmente aqui esta constante como sendo o C2. Completou a prova desta afirmação. Uma consequência, um lema abstrato interessante, diz o seguinte: se eu tiver uma probabilidade browniana num espaço métrico compacto, né, e φ for uma função eta integrável, e se eu tiver uma sequência de probabilidades em x que convergem para uma certa probabilidade de ni na topologia fraca, né, se eu souber que a μn é dominada por uma função contínua, uma função pelaquela função eta integrável vezes eta, ou seja, o que eu estou aqui dizendo essencialmente é que a derivada de Radon-Nikodym da μn sobre a eta em relação a eta é dominada por uma certa função integrável, independentemente do n, então o limite na topologia fraca estrela, né, tem uma densidade que é dominada pela mesma função integrável. Isto pode ser traduzido, quero recordar, então isto aqui pode ser traduzido deste jeito: dmn sobre de eta menor ou igual que φ. Né? E isto aqui é a conclusão, pode ser traduzida como dmi sobre de eta é menor ou igual que φ. Aqui sendo eta, de eta. Okay? Então o que acontece, para provar este lema, o que acontece é que toda a medida boreliana finita num espaço métrico compacto, ela é regular. Para um B mensurável e epsilon positivo, nós podemos encontrar um compacto
dentro de B e um aberto contendo B, que vão aproximar por cima e por baixo as medidas desse mensurável, né? Pela medida do aberto e pela medida do compacto. Isto vale para as medidas μ e para a medida φ-eta, onde, eu recordo, a φ-eta de um certo conjunto é simplesmente o integral desse conjunto φ de eta, por definição. Okay? Então eu posso fazer estas aproximações. Eu posso assumir que o epsilon é uma vizinhança aberta de k epsilon, de tal forma que as diferenças do epsilon e do k epsilon são arbitrariamente pequenas, são menores que 2 epsilons em medida. Né? Podemos também assumir, sem perda de generalidade, que este epsilon é tão pequenininho, é uma vizinhança tão pequena do k, de tal forma que o seu bordo tem medida nula. Okay? Lembrem que nós podemos sempre assumir que as bolas têm bordo de medida nula. Eu posso tomar o epsilon, de fato, como uma vizinhança aberta do k epsilon, que é um compacto. Então eu posso tomar o epsilon como uma união de bolas. E posso supor então, que o bordo dessas bolas tem medida nula. Segue destas construções que a medida da diferença simétrica do epsilon com o B é dominada por epsilon. Medida μ. E analogamente para a medida φ-eta. Okay? Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que se μn converge para μ na topologia fraca estrela, então a μ de u epsilon, porque o bordo do epsilon tem medida μ nula, é o limite dos μn's em u epsilon. Mas nós sabemos, por hipótese, que os μn's em u epsilon são menores ou iguais que os φ-eta em u epsilon. Okay? Então isto vale para todo o epsilon. Mas quando eu faço o epsilon ir para zero, a medida do epsilon vai convergir para a medida de B. E a medida do φ-eta de o epsilon também vai convergir para a medida de B. E, portanto, eu obtenho, fazendo o epsilon para zero, esta desigualdade. Como o B é qualquer boreliano, a prova do lema termina aqui. Então, nós temos aquela relação entre as convergências na topologia fraca estrela, né, e as densidades no limite. Corolário. Todo o ponto de acumulação da sequência, né, da sequência 1 sobre n, da sequência das médias dos push-forwards da medida de volume pela nossa transformação f, na topologia fraca estrela, é uma probabilidade f invariante, nós já sabemos isso, mas é também absolutamente contínua em relação ao volume. Porquê? Bom, basta aplicar ao lema, faço a minha função integrável φ sendo a constante C2, eta no lema é exatamente a nossa medida de volume, m, né? E a μn é exatamente a média dos push-forwards. Aplico o lema a qualquer subsequência convergente de μn na topologia fraca estrela e obtenho um ponto de acumulação ni que é menor ou igual que a constante C2 vezes m. Okay? Eu recordo que, novamente, né, isto aqui é a mesma coisa, essencialmente quer dizer que dmi sobre dm é menor ou igual que C2. E está completada a prova do corolário, né? Certo? Falta agora fazer o quê? Já obtivemos uma medida invariante, absolutamente contínua em relação à forma do volume. Falta agora tratar da ergodicidade dela e que é esta medida que nós obtemos, de fato, é a única medida invariante absolutamente contínua. Veremos isso no próximo vídeo.